o ofício de um guerreiro, forte e madreiro por si só, tendo inimigo à vista, ciente da força e sem dó. No canto de guerra empunhava a espada, corri e não via ninguém. Olá, estamos retomando nossos vídeos sobre gestão, inspirados no livro Gestão Sem Estresse, desse que vos fala, que é um livro voltado para os pequenos empreendedores, para executivos, para gestores em geral, levando uma mensagem de conteúdo simplificado, técnicas fáceis de serem aplicadas. Bom, nós fizemos o último vídeo com abordagem sobre os norteadores estratégicos e a visão, sendo o principal norteador, é aquele objetivo estratégico número 1 de qualquer empresa. Ele significa uma vontade de chegar em algum uma determinada situação, determinado ponto no futuro, e que está longe do que é no dia de hoje. Isso vale inclusive para pessoas, não apenas empresas. Por exemplo, uma criança muito cedo já é cobrada pelos adultos: o que você vai ser quando crescer? Não tem como ela saber a visão dela, mas ela tem seus sonhos, quer ser astronauta, bombeiro, maquinista, sei lá, qualquer coisa. Mas quando a gente entra no segundo grau, o que acontece? Aí começa realmente passar pela cabeça a visão de longo prazo, aquilo que vai decidir o futuro do resto da sua vida. Se eu quero ser um grande cirurgião, eu vou ter que já no segundo grau me preparar muito bem para conseguir entrar num vestibular, para fazer um bom curso de medicina que dura 6 anos, fazer uma residência mais 4, enfim, eu tenho pelo menos 10 anos de estudos com muita seriedade pela frente, muito trabalho, muita prática em hospitais e tal, para depois me candidatar a uma vaga em algum grande hospital e me tornar aquilo que eu queria, que é ser um cirurgião renomado, bem-sucedido. Então isso foi uma visão de longo prazo, de pelo menos 10 anos. Qual foi a estratégia, que é o tema que nós vamos abordar hoje? A estratégia foi capacitação. E ela exige vários outros objetivos menores, estudar inglês, por exemplo, etc. O homem também sempre fez guerras. E o termo estratégia, ele vem já da Grécia Antiga, que é criar planos para enfrentar determinadas mudanças, determinadas situações, e foi muito aplicado sempre no meio militar, porque uma boa estratégia pode definir uma guerra. E a primeira obra que se tem notícia disso é uma obra do Sun Tzu, A Arte da Guerra. Esse é um livro de 430 páginas na forma de mini livro de bolso. Mas está aqui o conteúdo todo do livro, tal qual o original maior. E esse livro, ele aborda muito as questões de como lidar com o inimigo, como você se conhecer, e se você não se conhece, você não vai conseguir, e não conhecendo o inimigo também, não vai conseguir vencer uma guerra. Mas voltando ao conceito de estratégia, nos tempos modernos, como diz o Kluivert e o Peirce, que eu citei, que iria usar esse livro nas abordagens sobre estratégia, que não vai ela vai se estender, vai além desse vídeo de hoje. Talvez tenhamos mais 2 ou 3 vídeos sobre estratégia, porque é um tema muito extenso para ser abordado e é um grande desafio fazê-lo de forma simplificada. Mas eles dizem aqui o conceito de estratégia, que é a maneira como uma empresa se posiciona para obter vantagem competitiva. Para que obter vantagem competitiva no mercado? Para agregar valor aos acionistas e aos stakeholders, que são os clientes, são governo, sindicato, sociedade, enfim, todo o entorno. Isso só é alcançado se o cliente perceber valor no que você entrega. Então, esse posicionamento que gera vantagem competitiva e cujo valor é percebido
pelo cliente é o que se determina de estratégia. As análises de estratégia são muito exploradas pelo autor mais consagrado no mundo. Aqui eu tenho 2 livros dele, que é o Michael Porter. É quase impossível haver uma organização que não use pelo menos alguns dos conceitos e formas de ferramentas que ele criou para fazer a análise estratégica, sempre buscando a vantagem competitiva. Então nós vamos agora fazer um breve apanhado do que é a primeira coisa que tem que se fazer: conhecer a si mesmo. Nós temos que reunir nossas pessoas de confiança, os cargos relevantes dentro da empresa, os gestores, e coletivamente analisar, fazer um diagnóstico de como nós somos. Quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, aqueles que precisam ser melhorados. Então, uma vez que se conheça isso internamente, existem várias ferramentas para nos ajudar nisso. Por exemplo, uma pesquisa de satisfação dos funcionários, dos colaboradores, uma pesquisa de clima, como é dita. Outras maneiras são esses pequenos fóruns internos de discussão sobre isso, e ferramentas de brainstorming, e se apontam os principais tópicos positivos e negativos que tem dentro da organização. Muito bem, nos conhecemos, e agora tem um monte de outros fatores que não dependem de nós, que é o ambiente externo. Então nós temos vários grupos que nos facilitam assim o raciocínio para fazer uma análise. Então, política. A política é uma coisa que, por exemplo, muda um cargo de primeira ordem no governo federal, o presidente e toda a sua equipe. Isso vai traçar novos rumos para um país. E isso tem que ser analisado. O que será que vai acontecer? Isso, aquilo tende a ser de tal forma. Depois nós temos as projeções econômicas, as tendências econômicas, as mais difíceis de serem projetadas na verdade. Mas existem boas fontes que sempre devem ser consultadas, como o Banco Mundial, FMI, Banco do Brasil, Banco Central do Brasil, grandes bancos, nem precisa citar nome, todos sabem onde podem recorrer para obter informações de longo prazo, seminários com economistas, etc. Ou seja, nós precisamos estar bem informados para poder projetar qualquer tendência de futuro. As questões sociais é outro grupo que precisam ser abordados. A população está crescendo, vai parar de crescer, existe a migração, tu queres, por exemplo, entrar em determinado país com teus produtos, mas tu tem que entender muito bem as questões das crenças deles, religiosas principalmente. Enfim, as questões culturais aí sim podem ser inseridas também. Temos as tecnológicas. As tendências tecnológicas vão merecer um vídeo só disso aí, porque as mudanças são galopantes e afetam a nossa vida de uma maneira assim que a gente não pode dormir no ponto, porque senão estaremos totalmente superados. Temos ainda as questões ecológicas, que são fundamentais. Eu lembro muito bem daquelas indústrias papeleiras no Uruguai que estavam querendo se instalar e o outro lado, a Argentina, fizeram muitas campanhas, fecharam as pontes, tudo, porque não queriam deixar um risco de poluir o rio, que também era onde eles se abastecem de água, né? Então essa questão ambiental é extremamente importante, e tem as questões legais, para finalizar. Então as questões legais sempre têm que ser consideradas em qualquer plano de futuro de uma empresa, não tem como não considerar isso. Muito bem, dentro desse quadro aí de ambiente externo, além dessas mega tendências, nós temos que analisar a concorrência. E não depende muito de nós se vai entrar uma empresa nova ou não, se é a vontade deles. Agora, depende de como nós, projetando isso, nós podemos reagir, talvez, e nos defender. Mas esse vai ser um tema do próximo vídeo. Então, só lembrando que esse livro aqui, se alguém quiser comprar diretamente,
do autor, que é esse que vos fala, pode mandar um e-mail, o e-mail está aí escrito no vídeo. Pode pedir também na Amazon, a Amazon tem na forma de papel, mas ele não traz gráficos coloridos, apenas em preto e branco. E já esse aqui, ele tem gráficos coloridos e tem orelhas das capas que a versão impressa da Amazon não tem. Na Amazon também você pode comprar como livro digital, o e-book. E aí esse original aqui permanece lá, tem a cores, é a maneira que muita gente hoje prefere e é a maneira mais barata para adquirir o livro. Então, pessoal, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. No canto de guerra empunhava a espada, corri e não via ninguém. Enfrentava quem vinha de frente pra mim, como um caçador que caça sem fim. Tentava a morte do outro guerreiro, melhor sem ele, mais vida pra mim. Zombava da sorte, isso é verdadeiro, a rotina da guerra é sempre assim.